e hoje nós vamos falar sobre a história do movimento LGBT no Brasil. Para isso, nós vamos acessar um pouco como foi o começo, o início da história do movimento LGBT no nosso mundo, que se iniciou lá nos Estados Unidos. Então aqui nós vamos fazer uma breve recapitulação da história do movimento LGBT. Então, para quem ainda não sabe, as siglas do nosso movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, tá? Travestis, transexuais. Ela tem as suas raízes nos Estados Unidos e também em outros países aqui do Ocidente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nós começamos aqui em Stonewall, que é um bar que a comunidade LGBT costumava frequentar, e nesse bar sempre havia batidas policiais. E o movimento LGBT sofria muita discriminação naquele tempo. As pessoas, a população frequentemente xingava, menosprezava e achavam que a comunidade LGBT era uma sociedade indigna de merecimentos, indigna da sua própria dignidade, que é sua por direito. Então, aconteceu um marco importante em 1969, onde foi uma série de protestos em Nova York que ocorreu após essa batida policial. Então a comunidade falou: pera aí, já chega. Depois disso, houve muita resistência pura. Não vamos sair daqui. Bati o pé, nós não vamos sair daqui. E não saíram. E a polícia começou a gerar revolta também, repressão, e foi um momento muito importante, porque um ano depois, ocorreu a primeira parada do orgulho LGBT. Que bonito, não, gente? Resistência pura. Eu até me lembro de um momento que aconteceu aqui em Rio Claro, né? Depois a gente vai chegar lá. Bem, como que era o ativismo antes de Stonewall? Existia alguns grupos e ativistas que lutavam pelos direitos LGBTs, mas de uma forma o quê? Mais discreta, mais limitada, tá bom? E depois de Stonewall, como que fica? Surgem as organizações, bem, como a Gay Liberations Front, a GLF, e a Gay Activists Alliance, a GAA, que eles queriam o quê? Promover a conscientização e lutar pelos direitos LGBTs. Então o negócio começa a crescer, tá? E é claro, os governos vão ficando preocupados, né? Mas eles já vão ter que ver o que vão fazer aí, porque a comunidade LGBT, gente, quando ela quer, ela vai e ela conquista, tá? E foi assim desde aquele tempo lá. Próximo slide. Aqui tem algumas fotos dessa revolta, gente, de Stonewall, lá nos Estados Unidos. Olha as pessoas, como elas estavam com aquela sede de mudança. Nós precisamos fazer revolução, nós precisamos fazer algo que pare de acontecer essas batidas policiais. Próximo. Olha, gente, aqui está tendo uma resistência, a polícia puxando uma frequentadora do bar de Stonewall. Gente, eu estou lembrando de uma pessoa aqui da cidade de Rio Claro, né? Não é verdade, Leila? Olha só, é a Leila do passado, gente, isso daqui. É a Leila do passado. Resistência pura, gente, né? Olha para 1969 e a gente encontra uma Leila lá, forte, guerreira, né? Próximo slide. E aí, um dos grandes ícones nos Estados Unidos, que é a nossa Marsha Johnson. A Marsha era uma drag queen e travesti, tá? E ela sempre foi ativista pela libertação do movimento gay, LGBT. A Marsha foi importantíssima porque ela estava também
à frente do movimento, liderando, e ela é um simbolismo puro. Existem muitas marchas hoje em dia, se vocês pararem para pensar. Aqui também, gente, Marsha Johnson e a Sylvia Rivera marchando com a Star na parada do orgulho gay da Christopher Street em 1973. Gente, as duas aqui eram sensacionais. Eu gostaria de viver nessa época e ser muito amigo delas também. Gente, olha só que potência isso daqui, gente. A Rivera e a Marsha Johnson na linha de frente ali, já cobrando pelos direitos da comunidade. E essa Star House, gente, foi um lançamento que elas fizeram no ano de 72, tá? Que era um abrigo, para quê? Para acolher a comunidade LGBT. Isso. Os jovens gays, trans, tá? Que viviam nas ruas. Então elas atuavam como umas mãe drag, tá? Que amor, quanto eles viam pessoas marginalizadas nas ruas, que eram abandonadas pelas suas famílias, pelos seus pais, por serem LGBTs, e elas acolhiam, elas davam afago, elas davam alimento, elas cuidavam da comunidade. E é isso que o mundo precisa de hoje, né? Mais amor, mais carinho, mais respeito uns pelos outros. É isso que nós estamos buscando no movimento, sempre, sempre, não é verdade? Bora! Então vamos falar um pouquinho sobre o movimento LGBT no Brasil agora. Um breve resumo, tá? A origem de 1960 a 1980. O Grupo Somos aqui, gente, foi o primeiro grupo de afirmação LGBT, fundado em São Paulo, tá? Em plena ditadura militar. Olha a resistência desses grupos da comunidade LGBT. O Grupo Somos, então, foi um movimento que estava sempre à frente contra toda forma de opressão e de discriminação, tanto de prisão como as suas próprias vidas, tá? Que sempre que os militares encontravam a comunidade LGBT, eles eram hostis, eles caíam em cima, eles prendiam, e esse movimento era super resistência. Imagine vocês estando na ditadura militar hoje em dia, né? Ainda hoje tem resistência, né? Então, imagine naquela época. E também a imprensa, chamada de imprensa gay, porque tinha uma imprensa que ajudava, que tinha uma imprensa que também era resistência pura, e falava assim da comunidade LGBT e pautava. Então, sempre procurando valorizar, né, as conquistas do movimento. Próximos slides. Olha outra Leila aqui, gente, olha, mais uma. Aqui é o restaurante e a pizzaria Ferros, que ela foi palco de um evento importante do movimento LGBT do Brasil. E aqui nós vemos essa ativista lésbica, a Rosley Ruth, tá? Discursando dentro do restaurante. Então esse restaurante foi muito importante como um centro de informações, de lutas da comunidade LGBT. Então, gente, em 1978 surgiu o jornal Lampião da Esquina. Esse jornal foi muito sensacional, porque ele ajudou muito a comunidade LGBT. Foi aí, em 1978, em plena ditadura militar. Ele lutava contra todo tipo de forma de preconceito, de intolerância, e foi muito importante um jornal desses, em plena ditadura militar, circular. Então, o noticiário aqui, olha, homossexuais se organizam, uma das manchetes. Amor entre mulheres, outra manchete. Brasil, campeão mundial de travestis. Olha que revolucionário, hein? Que legal, gente, que bacana, né? Eu imagino quem trabalhava nessa de frente, progressista, vamos combater, não aceitava ordem de quem quer que seja, porque a comunidade LGBT merecia um espaço, merecia ser escutada, porque eles procuravam silenciar as nossas vozes. Próximo. O movimento foi crescendo, surgiu também o Grupo Gay da Bahia. O Grupo Gay da Bahia foi muito importante,
e até hoje é porque ele faz todo o levantamento, todo o censo da comunidade LGBT, é deles os dados dos LGBTs, das mortes da comunidade LGBT no Brasil. Então é muito importante essa comunidade dos gays da Bahia, que hoje ainda é referência aí internacional no mundo inteiro. Então nós tivemos algumas conquistas, entre elas está aqui: o Conselho Federal de Medicina retirou a homossexualidade do rol de patologias em 1985, e em 1990 a homossexualidade deixou de ser classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, já pensou que em 1984 nós éramos vistos como pessoas doentes? Olha que horrível isso! E quem é que determinou isso? Quem é que determina a vida do outro, falando o que você é, o que você tem que ser, não é verdade? Então, olha que terrível. Mas houveram conquistas. E a partir, é claro, da nossa resistência. Próximo. Então tivemos os primeiros casamentos. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, reconhecendo as uniões estáveis, casais homossexuais. Nós tivemos o primeiro casamento gay, o primeiro casamento lésbico no Brasil. Ocorreu lá em Jacareí, em São Paulo, em 28 de junho, que é o Dia Internacional, tá, da Comunidade, do Orgulho, de 2011. Até há pouco tempo, se fôssemos pensar, né? Foi até que recente, quando Luiz André de Rezende Morese e José Sérgio Santos de Souza converteram a união estável em casamento civil. Olha que bonitinhos, né, gente? Aqui o primeiro casamento lésbico no Brasil. Olha, as mulheres também aí se casaram em Brasília no dia 28 de junho também, tá, de 2011. Entre Silvia Del Valle Gomide Gurgel e Cláudia Helena de Oliveira Gurgel, um dia após o primeiro casamento homoafetivo masculino em Jacareí. Olha que interessante, bacana, né? Aqui é a primeira parada do Orgulho de São Paulo, que começou em 1997 como uma marcha de 2.000 pessoas na Avenida Paulista. A polícia foi lá, falou que eles não podiam utilizar a Avenida Paulista, eles já chegaram, não, nós não vamos ficar aqui na calçada não. E aí já passou um ônibus, estava vendo lá, já se jogaram na frente do ônibus e vamos começar isso daí. Tem outra que pegou, subiu no carro de polícia, aconteceu. E 2.000 pessoas. Foi uma revolução essa primeira parada aqui no Brasil. E olha, gente, até hoje, né? Até hoje está acontecendo a parada e continua, né? Sempre pautando por um direito que nós estamos precisando, sempre pautando por assuntos muito importantes e especiais para a comunidade LGBT. Olha lá, chegou na sua 29ª parada em São Paulo, começou com 2.000 e hoje atrai 2 milhões de pessoas, 3, 4 milhões, a maior parada LGBT do mundo, aqui no Brasil, em São Paulo. E aí, gente, as paradas começaram a vir para o interior, não somente do estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Por exemplo, a gente está citando aqui dentro do nosso estado a cidade de Campinas, que teve a sua primeira parada em 2001. Também até hoje acontecendo. E a parada de Rio Claro, que é claro que a gente não poderia deixar de falar, né? Que chegou aqui, olha lá, a primeira parada, é uma matéria de um jornal aqui da cidade, tá? A primeira parada LGBT de Rio Claro, marcada para o próximo domingo, dia 21, dia 21, tá? Irá acontecer mesmo sem autorização da prefeitura. Olha a resistência aí, né? Quem que falou? A organizadora do evento. Quem que estava lá, gente, na primeira parada, organizando esse evento? A Leila Pisotti. Olha que legal, né? Também a matéria aí do jornal, 2018.
finalizar, a luta continua. A luta da comunidade LGBT continua firme, forte. Vamos animar. Aqui está a nossa heroína, aqui uma das nossas heroínas do movimento LGBT, que é a Super Catwalk. É isso mesmo. E nós, gente, nós temos a missão de lutar pelo movimento, de lutar por aquilo que nós somos, por aquilo que nós sentimos. E não vale a pena a gente deixar de lado a nossa essência. Nós precisamos sempre existir, sempre proclamar: nós estamos aqui. Então, a comunidade LGBT é isso. E nós vamos ajudando uns aos outros, segurando na mão uns dos outros e caminhando a cada dia mais para que nós possamos morar, conviver num país mais justo, mais humano, mais fraterno, mais feliz, com mais oportunidades, com mais dignidade para todo mundo viver, porque o Brasil tem espaço para todos, é de todas as cores, é de todas as formas, é de todos os jeitos, e é isso que nós precisamos, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado.